A gente começa com o vídeo da Cris Fornaciari, que está lá em Nova York. Boa tarde. É uma alegria imensa fazer parte da segunda edição do Fórum Foto Performance. Gostaria de agradecer muito à Ludmila Ramalho e ao Lucas Dupin pelo convite e também por toparem esse experimento de fazer a mediação à distância. Nós temos aqui essa tarde 3 artistas incríveis. Eu vou apresentá-las aqui para vocês. Lia Chaya é formada em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, vem trabalhando com diferentes suportes, transitando pela fotografia, vídeo, performance, instalação e intervenções urbanas. A reflexão sobre a maneira como a natureza vem sendo apropriada pela cultura urbana é um de seus temas. Também se interessa em pensar e perceber como o corpo reage aos estímulos e rupturas do cotidiano. Portanto, é frequente a presença do corpo em seu trabalho. Luciana Magno é graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela Universidade da Amazônia, em Belém, e é mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará, na mesma cidade. É doutora em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da USP. Trabalha com performance frequentemente direcionada para fotografia e vídeo. Com uma pesquisa focada no corpo, aborda questões políticas, sociais e antropológicas relacionadas ao impacto do desenvolvimento na região amazônica. A integração do corpo à paisagem e ao entorno é um elemento determinante e recorrente em suas obras. Uira Sodoma é indígena e dois espíritos, trans. Formada em biologia com mestrado em ecologia, atua como artista visual, arte educadora e pesquisadora. Habita Manaus, território industrial, no meio da floresta, onde incorpora questões de arte e meio ambiente, seres e lendas, por meio de suas performances e fotoperformances. O Ira, árvore que anda, tem o corpo como suporte para narrar histórias de diferentes naturezas. A partir da paisagem cidade e floresta, se interessa pelos sistemas vivos e suas violações, memórias e diásporas. Bom, antes de mais nada, antes de entrar nas obras das artistas em si, gostaria de ressaltar e pensar junto com vocês o recorte que a curadoria fez ao unir essas 3 artistas, Lia Chaya, Luciana Magno e Uira Sodoma. As 3 usam foto performance, entre outros suportes, para materializar suas pesquisas que convergem para pontos comuns, como o encontro entre a natureza e o humano, a intervenção na paisagem, seja urbana, rural ou natural, a reinvenção da anatomia corporal e como esses trânsitos refletem questões ambientais, sociais, raciais, políticas relevantes hoje, né? O fato dessas sobreposições temáticas entre as artistas já seria um prato cheio para essa mesa, né? Acontece que ainda tem mais um fato que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui em relação à mesa, que é o fato de que a gente tem uma predominância de artistas nortistas, né, nessa mesa. Então, houve um deslocamento do centro hegemônico dela mais ao norte. E isso é muito importante em eventos desse circuito do Sudeste, né, poder trazer uma presença tão forte do Norte, né? Aliás, a gente tem 4 artistas do Norte no Fórum de Foto Performance, tem a Linda Cássio, Rafael Bequia, Luciana Magno e Uira Sodoma. Isso é bastante interessante para a gente, não apenas pela questão geográfica em si, mas também porque o suporte, as escolhas de resolução das obras, né, os materiais, tudo isso vai refletir essa presença do norte, né? Esse olhar para a foto performance, é um olhar bastante específico, né? Isso somado à presença das artistas jovens, né? Que é, no caso, a Luciana e a Uira, junto a uma artista que já vem pensando essa temática há mais de 20 anos, né? Que é a Lia Chaya. Então, são muitos desdobramentos na presença dessas 3 artistas na mesa.
A meu ver, essas 3 artistas trabalham por uma perspectiva que poderia ser olhada através do conceito de pós-humano, né, ou pós-humanismo, que tem Donna Haraway como uma das principais referências teóricas. Esse conceito poderia ser resumido como uma filosofia que proclama uma definição da vida mais inclusiva, que abarque também vida não humana, né? Então, assim, o pós-humano, ele amplia o escopo do que se entende como uma forma de vida valorizada e respeitada, em contraste com outras formas de vida que são vistas como inferiores, exploradas e aniquiladas. Dessa forma, as 3 vão dar corpo a esse conceito, já que elas interrogam o tempo todo a ordenação hierárquica das formas de vida, né? E elas vêm propor modos de borrar, de unir, de misturar essas formas de vida humana e não humana, né, como proclama aí o conceito de pós-humanismo. Então, um exemplo dessa abordagem seria a obra Esqueleto, de 2009, da Lia, onde ela trabalha com recorte de fotografias de vegetação, uma por uma, osso por osso, para compor as diferentes partes do sistema esquelético humano. É uma obra em tamanho natural, as peças têm 1 por 70 e são várias partes do corpo, né? Coluna, pés, crânios. Então, citando ali aqui uma entrevista para Carandá Educação, abre aspas. É uma experimentação com suporte fotográfico do corpo-natureza, trazendo aquela questão: o quanto a gente acha que é natureza e o quanto a gente acha que não é e se distancia dela. Então, essa questão de ser ou não natureza, de estar tudo ali no mesmo corpo, é algo que surge nessa obra da Lia Chaya, e vai surgir também uma crítica a essa divisão corpo-natureza nessa obra Nove Pinturas, que vocês estão vendo aí na tela, né? Nela, a Lia também utiliza fotografia de vegetação, nesse caso ela coloca as fotos sobre chassis, e em cima dessa tela ela vai traçando linhas retas com um rolinho e tinta acrílica, fazendo um gesto repetido, como que criando caminhos, estradas, rodovias, ruas, que vão aos poucos sufocando a natureza, né? Então, citando a Lia novamente, abre aspas. Eu vejo muitas pessoas saindo da cidade, ocupando lugares onde não tinham humanos. E eu digo, não, gente, não vamos ocupar mais espaços. Fiquem onde vocês estão. Vamos deixar a natureza em paz e vamos resolver a cidade. Então, resolver a cidade, olhar para a cidade como corpo, cuidar da cidade é outra forma pela qual a Lia aborda esse tema. Na obra Fachadeira, de 2020, a Lia envolve o prédio da Galeria Vermelho com um tecido onde a artista realizou serigrafia de colunas vertebrais, como que um raio-x, né, da coluna do próprio edifício, numa espécie de mimesis entre arquitetura e anatomia humana. Né? Essa mimesis ela já vinha surgindo na obra da Lia. Em 2017 ela cria Camuflagem, que é uma série com máscaras feitas também com fotografias de vegetação, que remetem ao universo onde o humano e natureza são instâncias unas, né? Então são vinculadas num corpo só. Citando a Lia, abre aspas, essas máscaras também buscam trazer seres mitológicos, busca trazer essa experimentação e explicação da vida que a mitologia tem a nos oferecer. Então, esse trabalho faz essa junção, né, entre corpo humano, corpos não humanos e a mitologia, criando esses seres híbridos, né? Pegando o gancho, então, nessa ideia de mitologia, trago aqui a Uira Sodoma e a concepção de um ser que nasce junto às vivências da artista na natureza amazônica, na periferia de Manaus, na comunidade LGBTQIA+, e tudo isso somado a lendas, mitos que habitam a floresta. Né? Então, nas palavras de Uira, a revista Híbrida, abre aspas, em Uira existe o misticismo amazônico, do qual fazem parte narrativas da origem de tudo que existe, lendas, mitos sobre seres encantados, como Iara, Curupira, Mãe da Mata, Mapinguari,
entre outros. O Ira é um corpo onde todos esses seres habitam, fecha aspas. Esse corpo é veículo da série de fotoperformances Mil Quase Mortos, vocês estão vendo aí na tela, onde o Ira, em parceria com o fotógrafo Matheus Belém, vai construir uma superfície, imagem, pele, né, para esse corpo que é fotografado às margens do Igarapé Mindu, que é um rio que atravessa Manaus e que, assim como outros rios das grandes cidades brasileiras, encontra-se em situação de abandono. Então, a presença de Uíra nas águas sujas do Mindu chama a atenção para esse rio, né? Esse rio que está invisibilizado passa a ser visto a partir do momento que o Uíra se coloca como personagem que dá vida e que faz parte desse rio, né? O Uíra fez as pessoas verem o rio, porque o Uíra fez-se rio, tornou-se rio. Então, assim, eu enxergo no trabalho da Uíra algo que seria próximo ao que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro aponta como uma prática xamanista, né? Então, citando Viveiros de Castro, no xamanismo indígena, conhecer é personificar, é ser capaz de adotar o ponto de vista daquilo que se conhece, pois o conhecimento xamânico visa algo que tem uma perspectiva própria, um outro sujeito. Os animais, os seres não humanos, não são vistos espontaneamente como pessoas, é preciso saber personificá-los. A Uíra sabe e faz, pois ela personifica o rio, a árvore, a floresta, os animais. Na série de foto performances Retomada, de 2021, foi comissionada pela 34ª Bienal de São Paulo, o Ira vai destacar a resistência da natureza que vive por debaixo do asfalto, perfurando muros, concretos e estruturas urbanas para tomar a superfície da cidade e crescer, né? Então, novamente, o Ira torna o invisível visível, trazendo o olhar para formas de vida depreciadas por materialidades e imaginários coloniais, fazendo-as despertar de sob o asfalto e dando-lhes vida, personificando-as, né? Mas essa personificação, é bom que fique claro, esse antropomorfismo, segundo Viveiros de Castro, é uma ideia de que aplica-se qualidades humanas a seres não humanos, mas ela é bem diferente do antropocentrismo ocidental, né? Que é uma ideia que coloca o homem no centro da perspectiva do mundo, né? Então é importante a gente fazer essa distinção e pensar que o antropomorfismo indígena ele vai colocar que se muitos outros seres são humanos para esses seres, então nós não somos tão especiais assim, né? Então, novamente, essa ideia de uma não hierarquia entre as formas de vida volta a aparecer, né? Aí na obra da Uíra. Desculpa, gente, só conferindo aqui se a gravação tá ok. Então, vocês podem aí ver mais algumas imagens da obra da Uíra Sodoma, onde ela vai falar precisamos de mais histórias de plantas, de bichos, de mulheres e de rios. Mais histórias para além das que já são história, né? Esse pensamento aí da Uíra, que eu acabei de citar, vai de encontro também ao pensamento do Ailton Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando ele fala que é de mais histórias que o mundo precisa, né? E não história, né? Essa ideia de história, ela logo faz a gente pensar na busca por progresso, né? Que violentou tantos povos, rios e mares. E talvez esse seja o principal tema da obra da Luciana Magno, né? Esse progresso violento, né? Que invade, ocupa, mata, desterritorializa povos, natureza, enfim. Em Transamazônica, obra de 2014, que vocês estão vendo aí na tela, é um trabalho viabilizado pelo então Instituto de Artes do Pará,
a artista fez um mapeamento dentro do estado do Pará de pontos que a interessavam pensar sobre a relação homem-natureza, recursos naturais e os impactos dessa prática na Amazônia. A estrada transamazônica levaria Luciana para Altamira, onde estava sendo construída a usina de Belo Monte. Segundo a artista, antes mesmo de chegar em Altamira, ela teve um impacto tão grande com a estrada que a obra acabou se concentrando nesse local, né? Então, o que a impactou foi perceber que a estrada transamazônica, que deveria levar para uma floresta, na verdade, só tinha terra seca, pasto e soja, né? Então, de floresta não tinha nada. As únicas áreas preservadas eram as áreas indígenas ao longo do caminho, né? Então, ela começa a olhar para a história dessa estrada, uma estrada que construída durante a ditadura militar pelo Médici, com o discurso de levar terra para homens sem terra, né? Esse discurso acabou estimulando um embranquecimento, né, uma política de embranquecimento do norte, com uma migração tardia dentro do Brasil, onde estrangeiros de pele branca, italianos, japoneses, entre outros, eram levados para lá, né, criando uma fricção com as populações nativas que perderam espaço, né, gerando um sistema de desequilíbrio, não apenas ecológico, mas também desequilíbrio de interação, né. É uma estrada muito violenta para mulheres, né, então a gente vê aí que a Luciana, desculpa, trabalha nessa estrada e ela está nua, né, então é uma entrega bastante grande para essa obra, né, como uma posição de bastante vulnerabilidade, né, e também como uma metáfora para mim, para as várias violências que circundam a rodovia, né. Então existe uma agressão contra a floresta, contra os indígenas dali, contra os povos locais que sofrem preconceito por baixo dessa necessidade de embranquecimento, prostituição, tráfico de drogas, né, são muitas as violências que chegam na Amazônia através da Transamazônica, né? Então eu vejo que nesse trabalho a Luciana atua como alguém que protesta em silêncio, né, com seu corpo, com sua presença nua, feminina na estrada, cobrindo-se de poeira, sentindo o vento, o calor e realmente sendo parte, né, daquele ambiente. A posição em que a artista fica, por vezes uma posição fetal sentada, é uma posição em que algumas das etnias indígenas brasileiras enterram seus mortos. Então, como um corpo que nasce no lugar, vive no lugar e é enterrado no lugar, ele começa a fazer parte desse lugar, né? Essa figura feminina. Essa figura feminina reaparece na obra da Luciana em Si, de 2014, que começou em 2014, quando ela inicia uma pesquisa com as rendeiras e vai desembocar em 2016, na finalização da residência do Delfina Foundation, em Londres, Inglaterra, onde a Luciana ela vai se inspirar na personagem Si, Mãe do Mato, que é uma personagem de Macunaíma, né, um romance de Mário de Andrade, e ela conta a história em imagens dessa mulher que vivia em uma aldeia que só tinha mulheres, e ela se apaixona por um indígena, e ela tece com o próprio cabelo uma rede para dar de presente para o protagonista, para que ele não a esqueça, né? Na performance, o longo cabelo da artista é trançado e costurado a um dos punhos de uma rede, que é estendida pelo artista e a sustenta em uma das extremidades. A obra propõe uma reflexão sobre o corpo e temporalidade, né? Essa imagem da rede é algo muito comum no norte, né? É também algo que está muito associado à preguiça, né? Que seria uma característica aí colocada ao personagem, né, Macunaíma, né? E que aqui é fundida ao corpo de Luciana Magno, né? Foram necessários 2 meses de trabalho para completar a rede, unindo as duas pontas, ambas feitas de algodão e cabelo. É como se esse corpo-rede existisse para prover um descanso a um outro corpo, mas não o da artista e nem o da rendedeira.
Para mim, essa obra parece falar novamente dos processos coloniais que fundaram e ainda perduram o nosso país. Eu gostaria de já aproveitar esse gancho e perguntar uma pergunta que muita gente já deve ter feito à Luciana, né, dar a oportunidade para ela falar para a gente um pouco mais sobre a presença do cabelo em sua obra, né? Como e quando você descobriu essa materialidade e o que tem aí nesse seu uso do cabelo que você gostaria de compartilhar com a gente, né? Outra questão que eu gostaria já de deixar aqui para a Luciana eu percebo uma sutil camada de denúncia de racismo, né, por baixo do seu trabalho. Então, queria que você falasse para a gente como que você pensa isso, se realmente existe essa ligação entre a questão racial e a questão ambiental, né? Oi, Cris, você tá por aí em algum lugar? Então, essa coisa do cabelo, eu cortei, eu rapei a cabeça, acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E desde então, naquele momento, eu decidi que eu ia deixar o cabelo crescer. Não foi com o intuito da arte, não foi com nenhum intuito intencional no sentido de pensar em fazer trabalhos. Mas em um dado momento eu olhei para aquela imagem, que é a minha própria imagem, e consegui entrelaçar isso num imaginário mimético com a natureza. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar com o cabelo. E sobre a questão da denúncia do racismo, o que eu sinto é que a construção da Amazônia e a construção do Brasil em si, com o trabalho negro, o trabalho indígena, a exploração, e há um... Porque, por exemplo, na minha família, eu tenho o fenótipo branco, mas é muito mista a racialidade. E a gente percebe nisso em várias situações na Amazônia e de como nem sempre essas coisas são discutidas e como, através do afeto, que se chama de afeto, essas relações familiares elas foram gerando toda essa miscigenação, né? E acho que é um pouco sobre isso, também de olhar para a própria história da construção da minha família, assim. E que é mais uma família dentre outras famílias na Amazônia. Num grau talvez muito menor de violência, mas ainda assim dentro da situação. Já vou emendar, então, também para uma pergunta para o Ira, né? Uma pergunta que foi motivada por um post recente da Uira nas redes sociais, onde ela fala da objetificação de sujeitos indígenas por acadêmicos, né? A Uira conta de uma experiência recente em que um acadêmico lhe propôs que fosse seu objeto de investigação sob o recorte da precariedade. O Ira ressalta que, embora a própria artista também já tenha pesquisado com seres vivos enquanto bióloga, é o tipo de abordagem que se mostra mais problemático. Citando o Ira, abre aspas, também já fui cientista e já transformei existências vivas e complexas em objetos de pesquisa. Já perguntei coisas a sapos e lagartos. Com pessoas, essa perseguição é igualmente delicada. Mundos diferentes podem e precisam se aprender, mas é decisivo como isso ocorre. O outro não precisa ser igual, mas também não precisa ser exótico, de insalubre existência. O que está nessa linha tênue é a abordagem feita. Fecha aspas. Bom, então olhar para esses sujeitos com um viés que os desqualifica nas palavras da Uira, uma situação que os coloca em posição de subalternidade, que por consequência vai perpetuar o lugar de outro desses sujeitos indígenas. Sendo eu uma pesquisadora que venho construindo minha pesquisa acadêmica e artística
né, muito junto a indivíduos às margens da sociedade, pessoas em cumprimento de pena, pessoas na terceira idade, pessoas em situação de rua, etc. Essa fala da Uira, ela me toca muito diretamente, né? Eu venho trabalhando com indígenas desde 2013, e uma das primeiras coisas que eu aprendi é o quão delicada é essa questão da objetificação, especialmente colocando essas pessoas pesquisadas no lugar de subalternidade, né? A minha amiga, que é uma pataxó, a Maria Flor Guerreira, também parceira em vários projetos artísticos, ela logo me disse: Cris, uma simples pergunta. Cada imagem, cada contexto das aldeias que você retira, você deve se perguntar: isso aqui está empoderando essa comunidade ou está servindo para reiterar um lugar de subalternidade? Né? Então, como o meu viés de trabalho é um viés dos direitos humanos, a minha prática com esses sujeitos é sempre uma prática participativa, né? Uma prática que visa olhar para essa cultura diferente, trazendo toda a potência que existe nela, né? Trazendo o que há de bom, de forte nela, e nunca o contrário. Então, eu queria saber da Uira como que ela tem lidado com essas investidas, né? Acredito que devem ter bastante acadêmicos a procurando para pesquisar, e como que ela própria, enquanto acadêmica, pensa que a academia possa contribuir, né, para gerar trocas interessantes entre esses dois lugares, né? E agora uma pergunta para a Li. Uira, quer responder um pouquinho? De quebrar um pouco essa dinâmica? Tá bom, tá funcionando. Cris, eu não tenho lidado. Mentira. Tem. Foi isso, gente, a resposta. Mentira. Não, eu acho que a fala da parente Pataxó ela é muito cirúrgica numa resposta, que aqui eu posso me alongar. E a própria abordagem citada de Cris sobre o trabalho dela, né? Baseada numa ética aqui citada, né? Então, por muito tempo, pessoas, como Linga colocou ontem, que experimentam, né, violências, e só isso vêm constantemente sendo perseguidas, né, por mais uma violência que é quem quer saber da violência. Muitas entrevistas que já dei, as pessoas, jornalistas, assim, que têm, né, essa postura, algumas, sempre perguntam: mas que dor te trouxe aqui? Aí me lembra até uma música da Pablo Vittar, que ela fala assim: eu não sou só feridas, né? Tem um monte de coisa bonita, tem um monte de estratégias, de tecnologias aprendidas, tem um monte de sonhos, de esperanças que caminham comigo. E olha, nunca deixaram de caminhar, né? Então, há muitas vezes dentro de um local, que primeiro é importante pontuar, estudo científico, a academia, a formulação de pensamentos, né, a partir desse local, é importante. O problema é ser só ele, e o problema é como é feito, como tem sido feito, né? A partir da experiência, né, dentro da academia, dentro de uma pesquisa mais de ciências biológicas, eu vi o quanto cruel, né, pode ser o trabalho com bichos, que tem as suas histórias, né, tem a sua mãe, né, tem pai, tem filho, tem uma história de vida. A gente que não está ouvindo só. E às vezes, muitas vezes fiz isso também, né, tratar o bicho ali, injeta um formal bem no meio da testa, seca e bora abrir ele todinho e foi. Se esses trabalhos são feitos, né, eles carregam por si uma responsabilidade dobrada, ou mais que isso, sobre o que vai ser feito, como vai ser feito, sabe? Eu acho que, de novo, o que a parente Pataxó traz, ela é muito decisiva, né, nesse caminho de resposta, que é de que forma que essa abordagem, quando bem feita,
Agora, ela, que não é só perguntar da dor, né? Ou gerador, ou gerador, duplamente, que como após uma abordagem boa, essa abordagem ela gera alguma repercussão boa, sabe? Ela reverbera de uma forma importante, interessante. A gente tem um monte de artistas indígenas agora tocando, insistindo, teimando, né? E muitos fazem do impossível, do improvável, as movimentações desses mundos acontecerem, né? Desses mundos, né, nossos que nunca existiram, embora sempre existiram, né? Isso depende de quem enxerga, né? Esses mundos. Então, o que eu penso é, esses artistas estão fazendo coisas, dentro das aldeias se faz coisas há mais de 40 mil anos, né, nesse território. O povo que estuda, é muito importante estar junto, né? O Jader, meu, né, grande amigo, ele falava assim, eu tenho meu antropólogo, eu tenho 3 antropólogos, e você tem quantos? Eu falei, ainda não tem nenhum, mas a gente vai juntar, sabe? Porque é um trato que é assim, dentro da história dessa construção de conhecimento, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais, vem sendo só distração, né? De uma verticalidade e de uma usurpação que leva esses saberes para muito, muito longe. Quando não leva as nossas cabeças, né? Cabeças hoje exibidas na Dinamarca, na França. Então, levam as cabeças nossas, levam o que tem ali dentro formulado. Isso é um esvaziamento de uma prática que não pode mais acontecer, né? Então, que bom que existem pessoas que têm paciência, porque tem que ter muito saco, né, para escrever dissertações, teses. E que bom que existem esse diálogo com esses mundos para construir coisas também dentro desse lugar da academia. A única ressalva, que é decisiva, que é o coração desse movimento, é como e o que fica, sabe? Não é só para... Como existem as beças, né, por aí, teses empilhadas, empoeiradas em armários esquecidos do fundo da última sala do bloco final já apagado da universidade. Então, tem que ter movimento, tem que gerar coisas, sabe? Um exemplo, sem finalizar essa fala, tem agora um projeto que já encerrando, né, de 3 ciclos, que chama Ártica e Amazônia, que é um grande movimento que junta artistas indígenas da região do Ártico, né, povos parentes que moram no gelo, lá, os Inuits, os Inuks, e também os parentes da Amazônia, né? Aí, nesse movimento, fazendo parte também, desde 2019, a gente primeiro foi montado um simpósio para reunir toda essa gente, né, lá em Toronto. Aí fomos para lá passar frio, e ouvi dos parentes do frio que aquilo estava horroroso de calor. Foi um barato a experiência. E aí a gente aprendeu muitas coisas, formulou muitas questões, e tinha muitos antropólogos convidadas para estarem, pessoas de muitas áreas das ciências políticas, econômicas, humanas, em geral, assim, para estarem lá. Tinha economista para calcular questões importantes. A gente, a partir disso, depois fez uma exposição lançada no final do ano passado, e agora, eu estava falando, estava dando para ouvir? Estava assim. E agora, fechar mesmo, está sendo uma publicação, gente, coisa mais linda. O livro, ele tem tudo enquanto é epistemologia, tudo enquanto são olhares, visões, construídos com, que é algo que é ressaltado no texto, e não sobre. Sabe? Com e sobre são palavras diferentes e mundos muito diferentes. Então a gente quer com. É isso. Com. Ô, Ira, vamos emendar no material que você trouxe? Tá. Tudo bem, gente? Vai iniciar ali. Às vezes eu vou andar assim, tá? Aí, se tiver baixo, o pessoal da frente aqui, por favor, faz assim, ó. Aí eu vou voltar. Tá bom? Gente, essas... ali é eu aqui também, né? E... Deixa eu ver.
por muito tempo, aquela pessoa lá chamou Emerson. E essa aqui, que não é uma pessoa, chamou Uira. E então, por muito tempo me perguntaram quem era quem, né? Super. E perguntaram quem era quem. Eu vou ficar sozinho aqui. Eu vou descer também. Aí, o jornalistas perguntavam assim, quando começou, o que motivou, o que aconteceu de dor para gerar o Ira. E aí, perguntaram também sobre quem era, né, o Ira. Se era alter ego. Não. Aí, personagem. Aí, muitas coisas. Eu fui também nomeando-as, assumindo, muitas vezes, né, esse lugar de não saber o que era, e ir aceitando, e, ao mesmo tempo, tensionando e procurando outras formas de formular a existência, né, de Uira. Tem a questão drag também dialoga, né, com a presença dela. Demônia, né? Minhas irmãs ali do Pará. Ontem eu aqui. E hoje eu prefiro entendê-la como uma presença. Né? Tem espírito, né? Todo mundo tem espírito aqui. E há espíritos, né, que estão com a gente, nos acompanham, dependendo da sua fé, da sua relação com esse monte de mundo juntos, né? Então, a Uira é uma presença nesse sentido que me acompanha há tempo, né? Que às vezes a gente não dá nome, né? Ela tem nome. E recente, dentro do meu processo assim de gente, né? Obrigada. Dentro do meu processo de gente, que é de transição também, né, de gênero, o Ira está começando em breve, talvez seja meu nome social. Que a gente, eu nunca soube também responder além do que era quem, né? Então, por muito tempo foi Emerson ou o Ira, né? Aí perguntava, mas e quando é que surge cada uma? Aí eu falei, muitas perguntas difíceis. Aí eu resumi assim, olha, quando uma está com a cara maquiada, é o Ira. Quando não está, é Emerson. Mas é mais, né? Aí, beleza, né? Essa existência vem um pouco depois, mais recente, né? Nos últimos 6 anos, atuando em arte. Mas um pouco antes dali, entre 2010 e 2016, eu dediquei a minha vida a ficar perguntando coisas para sapos. Perguntava tudo, até o que tinha dentro do estômago deles. Perguntava, imaginava o que tinham comido, perguntava aos seus genes o que havia de informação genética, perguntava até... E, gente, muita pergunta importante, viu? Parece que é ironia, mas é também importante. Nesse tempo, eu pude me envolver com estudos de sapos, né, 4 anos, e depois 2 anos com lagartos. E perguntando em etnozoologia, em comportamento animal, estudando bioacústica, socada no meio do mato, também estudando um pouco de taxonomia, né, que é a base para poder encontrar o bicho, tem que saber quem é, dentro da nomenclatura científica da ciência ocidental. E foi bom esse período, foi muito importante, porque, ao mesmo tempo que sempre foi um barato andar no mato, desde criança, né, nessa época aqui eu era pesquisadora e o bicho era objeto. Aí, deu para somar com artigos científicos nessa época toda, deu para aprender muitas das convenções, da metodologia, né, do estudo científico, e aprender uma coisa que reverbera em mim até hoje, de forma muito direta e especial, que é as histórias naturais. Esse é o campo da ecologia que pega assim, o bicho tal, ele acorda tal hora, aí ele vai passear, cava um buraco, troca desse buraco a cada 3 semanas. Qual é a história natural da nossa vida? A gente, todo dia que vive uma história natural, né? Quando vai viver, sabe, esse dia.
aí vai lá, se acopla, né? Sexo, love, deixa. Então, os bichinhos têm uma história natural, e foi muito bom esse período. Por favor, próximo. Mas ali, eu não queria mais não seguir, sabe, doutorado? Deu um negócio para o movimento de arte e educação muito forte. Foi um pedido de espírito mesmo, não foi uma decisão acertada, né? E aí, a partir daquele 2016, quando eu saí dei uma saídinha assim da universidade, dentro do local, não exatamente da universidade, mas dentro do local de pesquisador e objeto, eu comecei a escutar, só a ficar um pouco mais atenta, abrir, alargar mais as orelhas, para que histórias naturais eram essas, sabe? E aí, dentro dessa coisa toda, eu vou embora para um local da vida que ainda não existia assim nela, que era justamente o de educar, né? E aí me envolvi com esse monte de gente, quase aqui, né? Não todo mundo fotografado, mas na época foram, desde 2017, mais de 200 adolescentes e jovens indígenas, em maioria de regiões que moram, né, em área ribeirinha, né, ribeirinho para lá, para a gente, é que mora na beira do rio. E, às vezes, moram 9 horas, 3 dias da cidade mais próxima. E nem é a capital, Manaus, né? Então, moram isolados, né? De quem é a pergunta, né? Porque lá eles têm muitas coisas. Saúde e educação é um lugar que não existe muito, ou existe de uma forma muito complicada, mas há alegria, há histórias, há comida, né? Há todo um mundo material e imaterial que, nessa época, desde a partir de 2017 até 2020, a gente pôde trabalhar tudo isso, sabe? Incluindo também as ausências, dentro de uma formação política sobre ativismo, sobre valor ao território, sobre a ausência da saúde, sobre a ausência da educação, sobre a importância que cada jovem desses tem, né? Enquanto vozes jovens desses territórios que muitas vezes formam conselhos só de adultos com visões já bem ultrapassadas, assim, sobre gestão territorial, sobre valor, autoestima. Então, brincando de arte com a floresta, convidando essas histórias para serem repertório para a materialidade, criada com elementos orgânicos, a gente brincava, né? Um pouco disso. Depois vou detalhar as coisas. E aí, essa imagem foi mostrada, né, pela Cris. Em paralelo a esse trabalho com arte e educação, comecei a pensar em imagens. Eu acho que cada artista aqui, desde ontem ouvindo, e muito obrigada pela partilha tão generosa dessa intimidade de vocês, porque eu estava ali, ainda agora, assim, quase dei um pulo ali, quando... Ali, gente, todo mundo achou que esse celular tinha tocado, né? Eu falei, que plot twist foi esse? Que negócio foi esse, né? E aí, eu acho assim, cada pessoa que leva ali a fazer isso, talvez só ela saiba, talvez tenha um nome que só ela saiba, talvez ela já falou esse nome para alguém, né? Esse pedido que vem de dentro do instinto para criar arte, acho que cada pessoa, dependendo da sua relação com o mundo, consigo, com os seus, dá um nome. E, às vezes, nem tem nome, né? A gente só fala assim, é arte. Meu processo, né? Dentro dos mundos indígenas, costumamos chamar esses sonhos acordados de mirações, né? Mirações são esses desejos do espírito. Aprendi isso, inclusive, com uma parenta, lá naquela história de Toronto. E, então, essas mirações, que são essas imagens que viram fotografia, elas são pedidos que elas têm que fazer. E aí, a imagem ela começa a ser pensada, entendendo e assumindo toda a espontaneidade e todos os imprevistos que vão acontecer. Exemplo, lá no final, naquela mesma imagem, por favor. Ali, à esquerda, viram um rapaz na janela?
não foi combinado. E esses detalhes, detalhes que demarcam presenças, que se integram diretamente à história que a gente quer contar, são de um valor muito importante, né? Costumo criar imagens onde o meu corpo ele está transformado conscientemente, né? A transformação enquanto um rito para demarcar uma vida, que existe vida, né? Que tudo que vive se mexe, tudo que vive muda, né? Nesse instante, milhares de células do nosso corpo estão morrendo e outras milhares estão vindo de volta, né? Então a gente está descamando que nem os bichos descamam, mas não vê às vezes. Mas esse corpo está mudando porque a gente está vivo e vivas. Então a Uira sempre se transforma, sempre tem uma cara diferente. Em resumo da história, eu falei bonitão, mas sempre tem uma cara diferente, uma montação que aí dialoga com a linguagem das demônias, diferente, e em contato com a paisagem, né? O corpo ele não é o foco. O corpo é o suporte para contar uma história como parte de uma paisagem. E essa história no corpo é contada pela pintura, né? Com a maquiagem, com o convite a outras existências a estar junto, com cuidado, né? Que essa daqui, por exemplo, queima. Eu tenho que conversar com ela, entender um pouco, pedir uma permissão e a gente vem e convida. Aí a biologia ajuda que a gente aprende a fazer as podas boas, a não machucar também, né? Não mais machucar. E aí, nessa história, surge uma imagem. E essa imagem, ora lá, em meu trabalho de forma resumida, conta uma natureza estranha, que é a natureza do Estado, nação, da cidade, né? Dessa engrenagem modernista. E, geralmente, histórias de denúncia, de violências explícitas, para trazer os olhos, né? Esse invisível. Outras, essas histórias são assim, elas são bonitas. Elas, decididamente, contam histórias de uma outra natureza. Aí depois a gente vai falar de natureza, mas essa aqui é a ancestral. Dos bichos, das plantas, das bichas, né? Das travas, dos corpos das mulheres indígenas pretas, da gente, né? De gente. E aí, mas vivas, não doendo, né? Em estado de liberdade, né? Não encurraladas. E, de modo, é isso, gente. Todas essas imagens sempre vão com texto na internet. Eu estava ouvindo aqui alguns artistas a relação com o texto, não é, Leonora? E todo mundo tem um jeito diferente, né? Às vezes, estava ainda agora no almoço, amei essa história da gente estar comendo junto, porque já cria um negócio ali junto, uma intimidade. E aí tem gente que usa o texto, surge, o nome do trabalho surge depois. Tem gente que não, né? A língua pega o nome, já cria o nome antes. E a relação com o texto é bem essa loucura também, né? Essa dinâmica toda bem fluida. Eu gosto de publicar textos, eu gosto de usar as redes sociais, desde quando essa história toda começou, lá em 2017, porque para difundir, né? E textos misturando um pouco dessas linguagens que eu venho me relacionando na vida. Essa científica, números, estatística, dados de secretaria, disso, daquilo, outro. Mas, cara, né? Se a minha mãe não conseguir ler, ou se for, não sei, acho que buscando uma forma que chegue fácil, sabe? Não há só uma linguagem, não há só uma leitora e um leitor, mas há a possibilidade de tentar imaginar que construção poética, textual é essa, que pode chegar a um pouquinho mais de gente, né? Então, acabo misturando um pouco desse científico com poesia. E aí, antes, essa imagem, por exemplo, ela ia entrar só com esse nome, enraizar. Ah, não, essa não é enraizar. Essa imagem, ela ia entrar na internet, lá, por 3 anos eu fiquei postando imagens, só imagem, para que só a imagem falasse. Bom, dentro da minha experiência, muito boa, né?
essa imagem seria postada com a palavra perfurar. Aí, depois de 2019, quando eu comecei a experienciar um pouco dessa relação com os museus, né, com esses espaços de arte, né, porque eu fiquei 3 anos só produzindo isso daqui na doida, só o espírito pedindo, mandando e eu fazendo. Aí, em 2019, primeira exposição, e aí lá eu comecei a escrever a partir dali, né, que era bom pensar que, né, que outras formas de apresentar. E aí, dentro da internet, redes sociais, Instagram, né, principalmente, começou a ficar muito bom isso, porque as pessoas liam, tinham acesso a informações que, às vezes, não teriam, sabe? A gente, comumente, na vida, assim, sociedade, dentro dessa sociedade, tem até o ensino fundamental conhece muito pouco, mas de muita coisa, né? E a partir da vida em geral, vivendo, né, da partir dessa escola pública ou não pública, eu digo assim, desse ensino básico, a gente vai ter poucas chances na vida, enquanto sociedade, de se aprofundar dentro de determinados temas, ter acesso a determinados conteúdos de determinados assuntos. Então, eu acabei vendo, por exemplo, que essas imagens, ora circulando, falando sobre águas na cidade, ora falando sobre desmatamento, ora falando sobre a importância das cores. Começava a chegar nas pessoas, sabe? Então, é dessa forma. Acho que foi tudo. Eu passei dos 20, eu tenho certeza. Não, mas está tudo certo. Luciana. Oi, gente. Queria agradecer primeiro a Lude, ao Lucas. Acho que em 2019 a gente se encontrou e era o início do sonho de um trabalho já sendo realizado para acontecer esse fórum, né? Então, muito obrigada. Obrigada à produção por toda a delicadeza, pelas frutinhas, por todo mundo que está trabalhando aqui, pela tradutora, que no momento não está aqui, mas que também ajuda, né? Que é um trabalho que a gente sempre vê. Eu trabalhei com acessibilidade para obra de arte, então é uma coisa realmente muito importante. Agradecer aos amigos da arte, as trocas, de conhecer o trabalho de vocês e vocês através da voz de vocês, é muito importante. O Ira, principalmente a voz do Ira, que canta para a gente e deixa a gente assim muito dentro e maravilhado. Obrigado, Ira. Obrigada, Lia. Então, eu pedi para começar com essa imagem em branco, porque o início da minha trajetória nas artes vem através exatamente da ausência de imagem. Aconteceu um evento na minha família, eu devia ter uns 8 anos, que a gente perdeu tudo da casa. Eu fiquei com a mochila que eu tinha ido para a escola. E aí, fui morar com a minha avó, numa casa de periferia, no Guamá, em Belém, que é uma casa incrível, que tinha muito mais terreno do que casa. Então, tinha árvore de tudo que você imagina, jambeiro, abacate, carambola, jabuticaba, manga. E eu fiz amizade com um jambeiro nessa época, era o meu refúgio. Eu me escondia em cima desse jambeiro e tinha um balanço nesse jambeiro que eu ficava lendo. Então, metade do meu dia fora da escola era perto desse jambeiro com os animais ali, tigresa. E um pouquinho depois, o meu pai percebeu o meu movimento de procurar imagens na família que mostrasse o meu núcleo, as imagens que eu havia perdido nessa casa, que não existiam mais essas imagens. E aí ele me deu de 15 anos de presente um curso de fotografia. E foi um curso muito especial, que foi com Miguel Scaoca, que tem o grupo Fotoativa,
que usa o aparato da fotografia como desculpa para ver além daquilo que se vê mais logicamente de princípio. Então, tem muito o exercício da fotografia artesanal, da pinhole, do fotograma, ou somente no círculozinho que você fica olhando sobre, assim, fazendo a fotografia mental. E, através dessa ausência de imagem, me levou para essa imaginação que me levou para a produção de imagem. Então, é um processo que eu sou muito grata por absolutamente tudo que aconteceu. E essa primeira imagem que a gente vai ver é uma das primeiras imagens dessa série que começa o entendimento do cabelo. E foi no período que a minha avó havia acabado de falecer. Ela optou por ficar em casa, a gente cuidando dela. Estava com 97 anos. E, através desse processo da vida se esvaindo, eu vi que tinha uma continuidade daquilo, que a gente é essa matéria aqui, mas que a gente é para além dessa matéria. E quanto dessa matéria que é integrada, que é natureza, né? Que a gente não é esse ser que vive dentro de um concreto apenas, a gente é muito mais que isso. Essa célula, esse carbono, ele se desfaz, ele é comido pela bactéria, ele vira adubo, ele vira energia para a árvore, força através da luz, de repente até um fruto, ou vai para a barriguinha da vaca, para quem come carne, está tudo no ciclo do carbono, no ciclo da energia. E aí, através disso, eu comecei a perceber muito como que a gente se vê e vê através da natureza. E o Instituto de Artes do Pará tinha uma bolsa de pesquisa bem interessante para artistas iniciantes, que você podia fazer um projeto para realizar dentro do estado do Pará. Eu comecei a pesquisar como é que o homem vive dentro de algumas regiões, que são regiões de desenvolvimento ou regiões de ainda transporte de matéria-prima, que a gente continua ainda também sendo colônia em alguns momentos, né, em algumas situações. E me interessei muito pela questão da região do Baixo Amazonas, que é ali por onde foi plantada a borracha, um período, pela região de Belo Monte, que na época estava tendo construção da usina e que a Transamazônica levava até Altamira, e ali um pouquinho mais abaixo pela região da mineração, né, da Serra Pelada, onde teve alguns massacres históricos e algumas situações. E o que me interessava muito é como que essa vida sobrevive nesse lugar, como que faz essas existências que vão para outros caminhos, que, como o Ira disse, não é apenas dor, né? Tem muito mais dentro disso. E aí comecei a levar o corpo para mimetizar dentro dessa paisagem, numa tentativa de ser vegetal, de ser talvez o que eu nunca posso ser, mas o que eu também sou. E você pode passar. Aí começaram os exercícios com cabelo, que é uma coisa que cresce, que é uma matéria morta, como uma queratina, como uma casca da árvore, que também continua sempre crescendo, alargando. E experimentando a imersão na paisagem, experimentando para a câmera, num primeiro momento, né? Como que essas ações que eram absolutamente silenciosas, chegava ali, colocava a câmera, quando alguém estava me acompanhando, eu faço a fotografia, converso, normalmente a câmera está no tripé, e fica um momento ali dentro daquele ambiente, o momento que for preciso para o corpo estar ali, né? Você pode passar. Pode passar.
Aí esse é o vídeo Transamazônica, que Cris já falou bem sobre ele. É um vídeo que não tem som, é silencioso. O que eu queria contar é que antes de viajar pela Transamazônica, eu fui conversar com uma outra artista, que é a Paula Sampaio, que é mineira, mas mora no Pará faz muitos anos. Ela é fotodocumentarista e ela já fez essa viagem na Transamazônica muitas vezes. Ela tira férias e vai para a Transamazônica. E aí a Paula contou para a gente várias situações de tensão, que o carro quebrou, que ela teve que viajar muda de macacão num caminhão cheio de homens e não pôde fazer xixi, porque ela não podia se identificar como mulher naquele momento, pelo perigo, né, só da gente ter um corpo de mulher. E aí eu viajei para a Transamazônica com essa imagem da Paula e com a imagem que eu via na rodovia. E, de repente, vinha poeira, você ficava completamente cega e ia se desvelando a paisagem. Vinha poeira, completamente cega, porque tem muito caminhão de produtos que passam. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com aquilo. Eu sonhava, assim, primeiro, porque foram 2 dias até chegar em Altamira. Primeira noite eu sonhei tanto com isso, dormindo. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa nessa rodovia. E eu viajei com a Luciana Lemos e o Rafael, que é meu irmão, e coloquei a câmera, esperava o caminhão passar e pulava para a paisagem. Só que estava assim, com medo de expor meu corpo nu nesse ambiente, perto de caminhoneiros, perto de motoqueiros. Só que teve um momento que eu pensei, não, eu preciso, para isso dar certo, eu preciso enfrentar esse medo. E aí me coloquei nua, sentada nesse lugar, e esperei essa poeira que passa, é um caminhão. Esperei o caminhão passar e a poeira foi feita. É uma cena estranha, né? Imagina você, um caminhoneiro passando na Transamazônica, tem uma mulher com cabelo até o pé, nua, pelada, sentada no meio da rodovia. Então, acho que eu também talvez tenha causado medo a eles. Esse aqui é um mapinha que eu trouxe, que eu gosto muito de mapas, eu gosto muito de viajar ao Brasil e de entender mais sobre o quão grande que a gente é, a tanta diferença e o tanto de coisa que une a gente ao mesmo tempo. Então, ali é a região do Salgado Paraense, que é onde a vegetação da água doce com água salgada tem uma região bem específica de manguezais. Aqui é a região do minério. E essa linha vermelha que vai pelo meio é a Transamazônica. E, se vocês olharem, tem várias costeletas. Essa é a área de devastação. Então, isso tudo é desmatamento, que hoje em dia está bem mais, porque esse mapa é antigo. E a outra área é do Baixo Amazonas, que é Belterra, Fordlândia, Santarém, que foi a região que foi tentada o plantio da borracha, por um período no Pará. Não falhou, porque a monocultura nesse lugar realmente não funcionou, deu peste, cobra matou o pessoal, e aí a floresta abarcou novamente. Hoje, aos poucos, ela toma de volta, né? Porque ainda tem os galpões do Henry Ford lá, né? E esse é um vídeo que foi feito lá, com uma seringueira remanescente. Esse tem áudio, se puder aumentar um pouquinho. É o único vídeo que tem áudio. Você põe o som? Tá. Tá cinzando aqui.
Opa. O som desse vídeo é o... É um vídeo bem curtinho. Normalmente os meus vídeos são curtinhos porque eles têm uma narrativa quase fotográfica. Eles partem da imagem fotográfica, mas eles carregam o tempo do vídeo. Então, e que tem um pouco a ver com a relação da tentativa de ser vegetal também, que é abraçar aquela planta, aquela terra, aquele ser e tentar me tornar parte dele. Isso foi feito dentro da floresta do Parque Nacional do Tapajós, que ainda vivem lá as comunidades que já viviam antes da transformação do parque, e uma senhora que trabalha com borracha, que faz objetos para o turista, né? Sapatos, coisas de látex. Ela fez essa ação de raspar a árvore, que já era uma árvore da qual ela trabalhava lá. Esse é o Ser Pedra, depende de prática, que é feito numa pedra em Jericoacoara, que é ali Ceará, Maranhão, Parnaíba, aquela esquininha para cá do Brasil, que é quase uma imagem que eu fiz pensando num ser um monumento para as navegações, no sentido de esse corpo existe aqui. Esse corpo é um corpo já totalmente transformado, construído também a partir de toda essa história que é no Brasil, né? Mas, nesse momento, é um imaginário que eu gostaria de ter, de não existir e de existir esse corpo que estava ali na esquina dizendo: existimos, a nudez não é pecado, esse corpo está aqui, não venham, por favor, com as suas roupas, a roupa que eu uso agora, né? Então, é um pouco dicotômico, mas é um desejo interno de, talvez, de não existir. Não me importaria de não existir. Se pudesse não ter acontecido um tanto de coisa que aconteceu, né?
Essa é uma pedra que ela engole, tem um caminho por dentro dela. Que é um parto e é um desaparecimento. Isso é dentro da água, puxado pela pedra. E aí eu gostaria de encerrar com essa ação do Daniel Santiago, que ele fez o Brasil é meu abismo, que é a frase de um poeta, que eu esqueci o nome, acho que é Jojo. Desculpa, eu vou ver. E aí a imagem seguinte é a ação com o cartaz do Daniel, que é no período da pandemia. Eu perdi um irmão querido, um irmão que viajou comigo em muitos projetos. E o Brasil é o meu abismo. É o nosso abismo, mas é também um lugar que a gente pula e pode voar. Então, obrigada. Ela não quer passar esse vídeo. Ai, gente, que beleza. Obrigada, Luciana. Queria convidar a Lia e o Ira para subirem e a gente conversar um pouquinho com o público, abrir um pouquinho para a plateia, fazer perguntas. 3 perguntas, por conta do nosso tempo. Alguém quer fazer uma pergunta? Sara não tem nome. Tem outra pergunta? Pode fazer. Pode fazer a pergunta? Estou meio tentando até entender a pergunta, mas eu vou jogar mesmo assim. Que a Luciana falou de um desejo de ser planta, e a Uira também falou disso, de até onde que, né, e o entendimento das pessoas que existem nela e, ao mesmo tempo, que podem ser espíritos. Tipo, essa dificuldade de ter uma separação entre o eu e o outro, coisa, objeto, natureza, humano, enfim. Fiquei pensando muito nisso, dessa dificuldade de delinear, né, até onde acaba, onde começa. Eu achei isso muito interessante, assim, porque fiquei pensando muito no trabalho da Lia, também acho que tem isso, em todos, mas de uma sensação de uma simbiose, assim, de um desejo de estar junto e, ao mesmo tempo, esse desejo de estar junto também cria uma certa clareza, assim, para mim, do que é sendo separado também. Tipo, por exemplo, a Uira surge nesse momento também de ser várias, mas, ao mesmo tempo, se encontra, de certa maneira, a sensação que eu tive. E da Luciana também, não sei, parece que o encontro de si mesmo nesse desejo de se diluir no que é o todo. Não sei se está muito caótico, muito abstrato, mas eu queria entender um pouco disso, assim, porque eu percebi o desejo em todas, mas eu não sei, assim, para vocês como que é falar sobre isso, assim, de um relato de como que é essa sensação de, nessa busca de ser natureza, de ser outro, de ouvir os espíritos que podem ser o seu espírito ou outros espíritos, assim, como que vocês percebem essas distâncias, essas aproximações, assim, é delimitado para vocês ou não, é caótico? Queria entender um pouco isso, assim, se existe até essa clareza, porque para mim, como artista, também é um lugar confuso, mas eu percebi que vocês falavam sobre isso e eu queria, assim, entender um pouco mais de vocês, assim, de como que é essa percepção mesmo, assim, desses encontros e desencontros.
Eita, Sara, muito obrigada pela pergunta. Vou ser bem breve. A floresta, né, seja a atlântica ou a amazônica, ou a das que moram, né, vocês, Estão, as florestas, então, elas são enxergadas de muitas maneiras. Gosto de entender a floresta como uma grande vó, né? Ela é mais velha, ela é sábia, muito demais, ela fica, ela é o eterno, ela é ancestral, ela dá lições, né? Mas também acolhe. Então, a floresta é uma avó. Aí tem mães também, né? Tem irmãos nessa família grande. Quando eu uso, né, esse nome, que é também uma demarcação de presença, que chama árvore que anda, é inspirado numa árvore mesmo, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar a foto. Ela chama Pachilbinha. Essa árvore, ela anda. E ela ensina muitas coisas. Ela não ensina. A gente que tem que aprender, né? Escutar, ver, sentir, se permitir estar de uma forma próxima, verdadeira. Então, ouvindo com os ouvidos bem abertos, né? A gente consegue aprender muitas coisas com ela. E eu gosto de entender a Pachilbinha. Eu primeiro gosto muito dela. Eu admiro muito. Muito. É a árvore que eu peço bênção toda vez que eu vejo. Mas ela é como uma madrinha, sabe? Na minha vida. E eu sou só, como que chama? Quando não é de uma madrinha? Que é afilhada. Só afilhada. Sabe essa relação que você descreve, que eu acho que é algo que mexe muito com todo mundo aqui, né? O que é natureza e o que é nós. Tudo junto, né? Isso é importante lembrar, né? Está tudo junto. Embora tão separado, né? Pelas ideologias desses tempos, que se sucedem e se atualizam. Mas eu gosto de pensar, vamos voltar para a família, né? Essa coisa de tornar-se a planta, ninguém vai se tornar nada, né? A gente não vai virar ela, né? Porque temos uma materialidade. Mas entre o do espírito, a gente pode se assemelhar. Exemplo, nossa mãe. É uma pessoa que amamos, no geral. É uma pessoa que tem com a gente uma conexão muito antiga. A maior e mais bonita, às vezes. É a pessoa que, a primeira vez, ouvimos a voz, né, dela. É a pessoa que ouviu a nossa voz pela primeira vez. De modo geral, a gente admira muito essa figura na nossa vida, ela é muito importante. Tanto que, às vezes, parece que a gente é ela também. Então, uma árvore, basta admirar como uma mãe, né? E aí a gente acaba se... Tem muitas palavras, hibridizando, simbioses, mas eu penso mais na relação como mãe. Gosta tanto que, permanecendo o que se é, também se divide a existência com o outro, sabe? Então, eu gosto de pensar assim. Alô? Gente, as falas muito potentes aqui, eu ainda não estou... Queria só ouvir agora. Tá muito lindo, assim, muito forte tudo que eu aprendi agora ouvindo vocês, assim. Eu ainda estou meio assimilando. Mas eu acho que essa ideia da terceira natureza, né, que é uma outra natureza que a gente criou, que a Luciana estava falando, né, dessa dicotomia de que é parte, não é. E eu lembro que a gente estava conversando sobre psicanálise, quando fui fazer lá, e a primeira entrevista ele já falou, e o que você acha dos conflitos? Eu falei, conflito existe, né? A gente tem que lidar com isso. Então, eu acho que a dicotomia,
que você falou, eu anotei dicotomia, eu coloquei /conflito. Então, acho que também tem esse conflito que é desse momento da escuta, da presença, de você ouvir o que tem ao seu redor, pedir licença para entrar na floresta, para entrar no mar, para entrar no rio, e que não é o corpo, né, que está ligado, são as costas que sentem aquela água, é tudo, né, é uma presença, né, um estado de espírito, um estado, né, que a gente fica naquele momento. Então, talvez sejam momentos de fruição, de conexão, de agora eu virei essa folha. Então, a gente faz isso para ter esses momentos para a gente virar ou para a gente tentar, né? Então, pelo menos para mim, né, assim, acho que são os momentos que a gente consegue, que é quando a gente está nessa criação, que a Uira falou, né, que eu achei lindo também, eu anotei mirações, né, que é um estado também, que acho que eu conecto com o palhaço, né, que tem o estado do palhaço. Tem estudos que mostram um palhaço xamânico também, né, são os estados que a gente entra, que é o momento da arte, do ritual. Aí cada um encontra o seu lugar ali, o jeito que faz, o lugar onde está, né? Mas assim muito forte tudo isso, assim, então eu ainda estou assimilando. Eu acho que a diferença que tem entre esse corpo e o de uma árvore é que se eu perder um braço, não vai nascer um galho aqui. Gostaria, né? Você pega um pedaço de uma árvore, ela rebrota. Então, acho que isso diz muito, né? O que eu falei assim, né, Sara, que a gente não dá para virar, né, porque cada matéria no seu lugar. Mas esse mundo é um cosmos de matérias, né, ciclagens, né, de elementos, de transformações. As transformações fazem da vida vida, né? Então dá sim, dá, porque esse contato, né, que se permite viver, esse espiritual ele transforma o corpo. Exemplo, bem antigo e tão contemporâneo e tão distribuído nesse território, são muitos povos indígenas, onde a antropologia, né, chama de antropomorfismo, zoomorfismo, uma lista muito grande de palavras que são interessantes, porque são formulações a partir de um local que vale a pena integrar. Mas descrevem um fenômeno que é enxergado de modo muito prático por muitos povos como vira-bicho. Pronto. É isso, vira-bicho. Os povos, por exemplo, da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, ali em Tocantins, ali convivem povos que as rituais de iniciação dos adolescentes, cada um é jogado no mato. E eles não podem voltar para o deles. Tem que ficar muitas luas lá. Dá um total de 2 meses por aí. Joga no mato e vai se virar para descobrir o seu espírito guia. De tal modo que essa descoberta, frente às adversidades que tem, né? Todos os desafios que tem ali nessa distância da família, distância de um local seguro para comer, distância, né, desses confortos, né, do seu cotidiano, fazem com que essa experiência tão carnal, tão vívida, tão cheia de adrenalina, leve ou crie um estado também de fruição, também de obrigação a um contato. Uma obrigação que é importante dentro desse rito de transformação. Basicamente, é na volta que o jovem sabe qual é o seu bicho, né? E vive segundo o que os anciões falam sobre esse bicho. Então, o corpo e o espírito aí, tudo um grande giro, sabe? Então, eu acho que dentro da foto performance, quando contactada de uma forma não dessa, mas próxima, às vezes a isso, a gente consegue, né? O braço não vai cair, né? O braço não vai botar. Mas e se botar mais um braço? De um tronco que foi? A foto performance é esse caminho
que também pode ser espiritual, também pode misturar corpo e espírito e trazer para a imagem, que vai chegar a olhos e corações, 2 braços humanos e 1 de planta, né? E assim a gente vai transformando, tornando a arte e magia também, né? Mais uma última pergunta, gente, por conta do nosso tempo. A gente ficaria aqui uma semana. Obrigada. Com licença, boa noite aí para chegar, para essa comunicação e poder agradecer a presença aí de todos, né, dessa fala maravilhosa que acho que está nos alimentando muito. A minha pergunta ela vai ser um pouco direcionada para a Uira, mas também para as meninas também, né, que estão aí, que pode ter esse contato também. Uira, desde quando eu pesquiso assim, seu projeto, seu trabalho artístico, eu vejo essa conexão assim, também com essa questão do corpo coletivo, né? E quando agora falando sobre esse corpo paisagem, corpo natureza, né, que se integra nessa planta, nesses seres que nos acompanham, eu fico pensando e querendo saber se a Uira ela surge quando, após esse contato com a educação, né, e que, pelo menos na pesquisa que eu já fiz, parece que tem um período muito próximo, né, parece que ela surge daí, né? E pensando também em que cada ser que a gente encontra tem a sua reverberação energética, a ancestralidade que a gente se conecta, e pensando também que a sua leitura corporal ali, daquele local, e essa forma de se colocar enquanto um ser espiritual daquele lugar, qual é a influência dessa parte da educação, né, dessa troca com essa comunidade, que se faz, se ela realmente interfere nessa construção da Uira, enquanto ser, e também na questão técnica, como que você fez nesse período também para fazer esse registro, se você mesmo que deixava a câmera posta, tal, ou, né, como que, ou se tem uma pessoa que te acompanha específica, né, ou é o acaso mesmo, é o momento que surge nas diversas fotografias com um amigo fazendo, enfim, no começo como é que foi, né, porque tudo vai se transformando, mas querendo entender também dessa simbiose, dessa coletividade, né, que a foto performance, a maioria das vezes não é feito sozinho, né? Então, saber um pouco sobre isso. Muito obrigada. Eu vou pedir licença para complementar, porque tinha a ver com o que eu queria colocar. Você falou do alimento. A gente está sendo alimentadas, né? Aqui, eu queria agradecer quem está aqui nos alimentando, a vocês 3 agora. Assim, esse alimento que chega aqui e que entra aqui nos ouvidinhos, eu espero que também entre aí a vocês que falam, né, que retroalimentem. Não sei se foi Rafael que falou do retroalimento. E a floresta ela é colaborativa. Eu entendi isso em algum momento, que ela existe a partir de um universo de colaboração o tempo inteiro. Tem disputa, tem tensão, mas tem colaboração, e, a partir disso, que a existência, enquanto floresta, né, um corpo único feito de uma infinidade de corpos, ali dentro existe. Assim, há pouco tempo, eu tive a chance de ir para a Amazônia e para a floresta primária, e aquilo quase me engoliu, assim, a partir do momento que eu abri as minhas percepções para entender esse corpo também infinito, eterno, como disse o Ira. Mas queria fazer essa ponte do alimento, do retroalimento, da colaboração,
talvez vocês falarem um pouco sobre isso. Sim. Sobre alimento, muito obrigada pelo alimento da partilha desse mundo aí de dentro de vocês. Expressem perguntas. Perguntas alimentam muito o mundo, né? Sempre tem fotógrafos. Não, sempre, né? Amigas, que chamam já com as mirações cutucando a mente para fazer. Então, esses convites são para essas pessoas. E a gente junto faz, né, o registro. Alguns trabalhos, eles buscam gerar, enfim, o prazer de boas direções ali. Então, já vai o amigo, por exemplo, o Matheus, que é com quem eu trabalho bastante, ele já vai meio sabendo sabe que ângulo pegar, porque já tem mais imagens a fazer. Aí o resto é diversão. Às vezes, as melhores fotos saem na diversão e não no planejado, né? A gente, dentro desse fórum, acho que é uma certeza, assim. E aí, sobre a educação, a retroalimentação, e eu queria, de novo, chamar a floresta, né, como um exemplo. Por que as crianças, por que os jovens, por que um trabalho, né, com a educação? Porque elas são o que eu fui em algum momento da vida, né? Crianças, jovens, que moram em uma periferia do mundo. Não a periferia da cidade, mas a periferia de uma região ribeirinha, né? Como disse, bem afastada de muitos acessos essenciais. Então, eu cresci numa periferia de cidade e habito uma. Elas estão dentro dessas periferias do mundo muito, muito esquecido e muito, muito exotificado. E dois movimentos que se retroalimentam negativamente, né? Mas, falando de retroalimentação positiva, está hoje podendo colaborar com essas, né, coordenando projeto de arte e educação, que chega a 5 municípios do Amazonas, né, 35 comunidades, né, ribeirinhas. A gente consegue se localizar a partir do lugar social, cultural, mas também racial, né? Porque são crianças jovens, que, dentre as muitas inacessos na vida, impossibilidades de acesso à vida, também crescem sem saber o que são, né? Crescem dentro dessa mestiçagem, ou mesmo dentro de um apagamento indígena direto, né? Mesmo dentro de um núcleo inteiro indígena na família, já todo mundo nem se fala mais nisso. Então, a gente vai se identificando, né? O espírito um do outro se bate e aí se faz. Então, poder contribuir dessa forma de alguma forma, lembrar o que faltou um tempo atrás, né? Quando eu era mesma idade. A floresta é tudo a gente, né? Por quê? Gosto muito de pensar a periferia como a floresta. Por quê? Vamos falar da estrutura. Um monte de árvores juntas, que muito lembram as casas, nos morros, empilhadas, nas regiões das planícies, muitas amazônicas, em palafitas de madeiras, né? Mas, independente da configuração, são muitas vidas vivendo juntinhas, né? Muito parecidas em muitos aspectos da vida. Estruturalmente, muito semelhantes. Analogias, metáforas, todas essas palavras diretas entre a periferia e a floresta. As violências, muito parecidas também. Os desmatamentos, esse lugar que arranca toda essa vida dali, que deixa, como o tio Davi Copenau diz, a terra pelada, né, muito bem mostrado aqui nesse trabalho, né, com a Transamazônica, terra pelada. Então, o desmatamento na floresta é nada mais, nada menos que o extermínio, né, da população, por exemplo, negra, de jovens negros e indígenas, dentro das periferias das favelas, das zonas marginalizadas do Brasil, né? De modo muito direto, estruturas movidas a um capital,
por lucro para extrair da vida, ou extrair a vida para gerar um processo e um projeto de desesperança, né, dentro de um território. Então, periferia e favela se conectam em estruturas, se conectam em muitas ameaças, essa é só uma delas, mas também se conectam porque, estando juntas, elas conseguem se ver. Comunidades que não se veem, e a gente está imerso nisso, desse processo de vida, de ocupação, muito dentro da cidade, onde não se vê, não se cuida, né? Que não se vê, aí não tem como se sentir. Quando não se sente, não tem por que cuidar. Então, é cada um por si, né? Muito oposto, e não colocando um lugar de bem ou mal, mas muito oposto ao local de uma aldeia, um local de um quilombo. Muito oposto, às vezes, a um local, inclusive, de periferia. Nas quebradas, diferente de muitas zonas nobres, as pessoas imersas a um monte de violências, elas se veem. Árvores na floresta, parece que está todo mundo separado, mas fotografias de imagens da Terra mostram as árvores tudo juntas, tudo conectadas, sabe? Uma partilha de existência que permite existir no caos, na miséria, na degradação, na impossibilidade. E a floresta é muito parecida, pelo menos a amazônica, o solo é pobre, pobre, pobre em magnésio, em potássio, e um monte de outros nutrientes. Como que pode tanta vida, na periferia ou na favela, existir, potente, há muito tempo, com todas essas ameaças? Se não, gerando e produzindo, ou criando sonhos dentro de si mesma, né? Trocando tecnologias que são ancestrais para que tudo isso se sustente e viva, né? Então, é isso. Eu gosto de pensar que favela é periferia, é uma forma de tornar mais bonito também o lugar que eu moro. Obrigado pela pergunta. Gente, a gente pode fazer a transição, né? Daqui a pouco a Uíris está aqui com a gente de novo. Não tem muito o que dizer, né? Extremamente emocionado também. Imagino que todos nós sentimos o que a gente passou juntos. Obrigada. Intervalinho de 20 minutos e a gente retoma a programação, tá bom? Obrigada, gente. É.